eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas que o quê? E o meu futuro Está nas mãos de quem? está nas mãos do meu Jesus que vive está. Pode continuar, André, com o teclado. Queridos filhos e filhas, São Leão Magno foi um grande papa da Igreja Católica e um exímio pregador. Ele irá dizer de uma forma muito bela que Jesus se apressou em ressuscitar. E por que Jesus se apressou em ressuscitar? Para quem não sabe, bem, a primeira coisa é fácil. Jesus ressuscitou em que dia? Em que dia? Depois que ele foi sepultado? No terceiro dia, né? Terceiro dia. E para que a profecia se cumprisse, Jesus tinha que ressuscitar. Quando mesmo? Vocês estão tímidos. Já somos íntimos. Tinha que ressuscitar quando? No terceiro dia. Mas Jesus estava com pressa. Como nós sabemos que Jesus estava com pressa? Porque o texto fala assim, ó: bem de madrugada, quando ainda estava escuro. E São Leão Magno nos responde: por que Jesus tinha tanta pressa? Porque queria consolar a sua mãe e os seus discípulos. Tem uma coisa que muita gente católica antiga não sabe, né? Ou pelo menos não reparou, que a Virgem Maria não vai no sepulcro. Ela fica em casa, esperando a ressurreição. Porque quando o filho dela foi sepultado no sábado santo, na sexta-feira e no sábado santo, a Virgem Maria lembrou, estou puxando pela memória quando o arcanjo Gabriel naquela manhã em Nazaré iluminou o quarto dela e falou que aquele menino era especial e que o seu reino não teria fim. A Virgem Maria não vai no sepulcro porque sabe que o filho dela ressuscitará, então ela espera ansiosamente. A tradição mais antiga da igreja diz inclusive que Jesus teve uma aparição especial só para Nossa Senhora. Nós não sabemos o conteúdo. Bom, eu quero perguntar quando morrer o que foi que aconteceu. Só sei que a tradição diz que foi um abraço tão gostoso entre os dois, né, que palavras seriam ineficazes para exprimir o que aconteceu com os dois, né? Claro, porque na cruz ele falou: mulher, eis aí teu filho. Estava preocupado com a mãe, é lógico que ele falou: mamãe, eu de fato ressuscitei. Então por que Jesus tinha pressa de ressuscitar? Que queria consolar sua mãe e seus discípulos. Mas não só, olha que quando Jesus ressuscitou aconteceu vários milagres, mas mais um milagre. Veja que é quando ainda estava escuro, porque Jesus antecipou o amanhecer com a sua própria luz. Olha que interessante. Você sabia que na manhã da ressurreição amanheceu mais cedo, mas não porque o sol nasceu, porque o dia foi iluminado por aquele que é mais forte e mais claro que o sol, que é Jesus de Nazaré. Olha que coisa mais linda, né? Jesus, na manhã de Páscoa, tinha tanta pressa. Ele contou, quando deu 3 dias certinho, quando estava escuro, ele antecipou o amanhecer com o clarão da sua luz. E por isso dizemos que essa noite foi a noite mais clara que o dia, e mais clara que a noite de Natal. Essa é a primeira coisa. Segunda, na tradição judaica, vocês sabem que os judeus comemoram a Páscoa até hoje. Eles chamam Páscoa de Pessá. A gente chama Páscoa, que quer dizer o quê? Passagem. Esse rito religioso da Pessá judaica é uma ceia pascal que foi ordenada em Êxodo capítulo 3, versículo 7. É a comemoração, gente, mais antiga da humanidade. Então até hoje o judeu lá em Jerusalém, ontem à noite, a gente estava na vigília pascal, não estava? O judeu estava fazendo a ceia pascal.
E como que é a ceia pascal do judeu? Claro que eu não vou explicar tudo, mas o básico. O pai se senta à mesa, na cabeceira, junto com a esposa e os filhos, que judeus têm bastante filhos. Os católicos deveriam ter também, não ter medo de ter filhos, né? O judeu coloca as filharadas tudo na mesa. O pai senta na cabeceira e naquela noite eles comem ervas amargas. Olha que interessante, dá um pedacinho, você sabe o tipo de boldo? Para a criança mascar. Desde pequena a criança já masca. Por quê? As ervas amargas para relembrar o sofrimento deles quando eles eram escravos no Egito e perambulavam pelo deserto, pelo sol escaldante durante o dia e o frio durante a noite. Depois o pai de família pegava pães ázimos, partia o pão e dava. Por isso que Jesus fez isso na quinta-feira santa, né? Só que Jesus mudou. Ele nos deu a Eucaristia. Por que pão ázimo? Para lembrar que no deserto não tinha padaria, não tinha tempo para assar pão. Era o pão que dava para comer. Pão sem fermento. Aí a esposa já preparava um cordeirão com aquele molho de hortelã, bem gostoso. E aquele cordeiro pascal, ele era dividido até hoje entre os membros da família. Por que o cordeiro? Para relembrar em Êxodo o resgate dos primogênitos. Lembra quando o anjo exterminador passou? Aquele que marcou a porta com o sangue do cordeiro, o anjo exterminador pulou e o primogênito foi poupado. Depois, o que mais que eles faziam? Eles cantavam salmos a noite inteira. Por isso que na quinta-feira santa o evangelho diz que Jesus e os discípulos cantaram salmos. Aí eles releem as passagens bíblicas que dizem respeito às maravilhas que Deus operou na história deles, dando ênfase à passagem do Mar Vermelho a pé enxuto, que não sem razão é chamada por eles de Pessá ou de Páscoa em hebraico. E assim é a ceia judaica. Agora veja que interessante, o padre, por que o senhor está falando de ceia judaica? Porque senão você não vai entender ontem e nem o evangelho que você acabou de ouvir. Mas num dado momento dessa ceia, gente, o menino mais novo se levanta, já é ensaiado. Ele interrompe a ceia e pergunta: papai, por que essa noite é especial e diferente de todas as outras noites? O que ela tem de tão especial? E o pai puxa a cadeira, o pai judeu, fica de pé e fala assim: porque essa noite, meu filho, foi a última noite em que a gente era escravo no Egito, sem nome e sem identidade, mas pelo poder de Deus, nós nos tornamos um povo livre e nos tornamos o povo de Israel. É por isso que na vigília pascal, ontem à noite, mais de 3 horas de missa, nós relemos toda a história da salvação, cantamos salmos, mas agora o nosso cordeiro não é mais aquele lá ao molho de hortelã, não. Nosso cordeiro agora não é mais da passagem pelo Mar Vermelho, mas da morte para a vida, da sepultura para a vida eterna, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e o cordeiro pascal é o próprio Jesus. Agora sim, e aí que vem para você entender o evangelho. Num dado momento, lá na mesa, vocês lembram que a criança perguntou: papai, por que essa noite é mais especial que todas? Todo mundo senta, come pão, come erva amarga, come cordeiro, bebe vinho misturado com água, que Jesus também fez na quinta-feira santa, e o padre e o diácono daqui a pouco vão fazer aqui na Santa Missa. E aí o que acontece? A turma tem seu guardanapo? Tem, mas as pessoas recebem um lenço para enxugar o suor. Um lenço igual esse aqui, para enxugar o suor. E aí que é uma coisa que tem católico já antigo de igreja que não presta atenção, né? Você veja bem, quando você tem problema de suor, igual eu tenho, você diz que você tem uma sudorese excessiva, né? Aqui tem enfermeiro ou médico nessa missa? Levanta a mão. Aqui, uma lá. Cadê? Tem mais para cá? Onde? Não enxergo. Ah, você é médica, né? É verdade, lembrei, verdade. Muito bem. Vocês que estudam medicina, vocês se lembram como se chama na anatomia as glândulas responsáveis pelo suor? Lembram ou não? Vem aqui, minha filha, vem aqui ensinar medicina. Não tenha vergonha, você está elegante, vem aqui. Fala para o povo que isso aqui é importante. Vem aqui. Então, a turma deve saber, mas quem não sabe, aprenda, que aprender sempre é bom. Pode vir aqui, pode. Ana Prado. Então, as glândulas responsáveis para fazer, produzir o nosso suor,
para equilibrar também a nossa temperatura. Porque se você tem febre e você sua, não é você soa, né? Quem soa é o sino. Você sua. Fala, nossa, como você soa? Não, não sou sino. Eu suo. Diferente. Soar e suar. Diferente. Doutora, como chamam? Glândulas? Pode falar inteiro. Sudorípara. Glândulas? Sudorípara. Muito obrigado. Pode voltar lá, por favor. Glândulas sudoríparas. Obrigado pela sua contribuição. O suor excessivo chama-se sudorese. E as glândulas? Sudoríparas. Porque produz? Você fala assim, padre, é doido. Venho na missa de Páscoa e vem falar de medicina. Calma. O lencinho que ficava na mesa para enxugar o suor chama-se sudário. Você nunca ouviu falar do santo sudário? Para enxugar o suor. E aí num dado momento na ceia, o pai de família limpava seu rosto. No mundo greco-romano, quando a pessoa estava trabalhando, gente, né, às vezes indo a cavalo, às vezes carpindo, para enxugar o suor do cansaço, usava o sudário. E aí quando a pessoa era enterrada, igual Lázaro foi, lembra da ressurreição de Lázaro? Eles eram todo enfaixado e na cabeça botava o sudário. Olha que interessante. Então o que vai no rosto é o sudário. Agora veja que bonito. Quando esse pai de família às vezes tinha que levantar da mesa, e tinha o empregado que, né, trazia os comes e bebes, né? Agora é o vinho, agora é o pão, agora é o cordeiro, agora é tal, erva amarga. Então tinha que ser bem organizado, porque a ceia é bem organizada. Mas às vezes acontecia de ele terminar, então ele pegava o sudário e fazia assim. Eu vou pedir licença para Jesus para mostrar. Vou fazer aqui. Fazia assim, ó. Embolado. Embolado significa: a ceia terminou, eu não volto mais. Mas vamos imaginar que alguém lá na ceia judaica toca a campainha e o pai tem que sair. Então ele não faz isso. Ele pega o sudário assim, ó. Quando o empregado olha, opa, não, está dobrado, ele vai voltar. Quando João e Pedro entram no túmulo e veem o lenço que envolveu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, devidamente dobrado no lugar, e o sudário no lado direito separado, naquela hora Jesus deixou um bilhete: sossega, eu não morri, porque eu vou voltar. Entende o sentido? Que coisa profunda, né? E é interessante que São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, vai falar para nós. Ele fez questão de deixar tudo dobradinho. Jesus é tão delicado, né, gente? Porque eu não sei se você juntou uma coisa com a outra. Você lembra quando Lázaro ressuscitou? Jesus falou assim: rola a pedra. Aí vai uma marada lá rolar a pedra. Depois o Lázaro sai todo enfaixado, pulando assim, ó. Assim. Aí Jesus diz: desata o homem para o homem andar. Então tiraram o sudário do Lázaro e desamarraram o Lázaro. Gente, com Jesus o negócio foi outro nível. Sabe o que aconteceu com Jesus? Ele passou o pano. E na hora em que ele passou o pano, ele deixou o corpo dele impresso em negativo 3D. De tal forma que nem a ciência arrogante de hoje, da NASA, por exemplo, consegue fazer aquilo que foi feito no sudário. Não. Ninguém precisou desamarrar Jesus. Ele simplesmente atravessa. E ele é tão delicado que quando ele atravessa, ele dobra, guarda, para que ninguém pensasse que o corpo dele foi roubado. Você acha, de São João Crisóstomo, que um bandido vai entrar, né, vai roubar um corpo e fala: deixa eu passar aqui, passar um Downy, né? Claro que não, né? Um Comfort, lógico.
Quando o bandido entra na casa da gente, quem já teve uma experiência triste, né? Que Deus nos livre, mas quem já passou por isso sabe. Quando você chega num lugar que um bandido entrou, escolhe a porta para mim, por favor. Quando você chega num lugar, olha para o padre, olha para o padre. Quando você chega num lugar que o bandido entrou, qual é a primeira coisa que você observa? Uma bagunça, né? É roupa jogada, é roupa revirada, gaveta revirada, porque o bandido entrou ali. Jesus falou assim: eu não quero que eles pensem que me roubaram, que alguém entrou aqui. Eu quero deixar tudo bem organizado, para eles entenderem que eu fui ali na mansão dos mortos resgatar Adão e Eva, mas eu já volto, eu voltarei. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Mas não é só isso, tem mais um segredinho aqui. Agora pensa comigo. Imagina que você está com seu corpo, né, enrolado e com sudário na sua cabeça, como se fosse um elmo, um capacete. E aí vamos imaginar que você acorda, estava morto, você acorda. Pensa comigo. Qual que é a primeira coisa que você tira? Pensa que você está assim, ó. Você está amarrado, de olho fechado, com um negócio na sua cabeça, ó. Imagina. Aí você acordou na sepultura. Qual a primeira coisa que você tira? O capacete, ué. Você tem que enxergar, não é verdade? Mas não é por isso, porque ele atravessou. Então veja, não seria mais lógico Jesus pegar o sudário da cabeça e colocar na mesma lápide onde estão os lenços? Por que ele deixou os lençóis aqui? Olha aqui, olha o detalhe, olha o detalhe. E do lado direito ele deixou o capacete. Por quê? Nunca te disseram? Vamos explicar? Por causa daquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios. Quando chegar o dia da ressurreição, primeiro Jesus Cristo vai ressuscitar como primícias dos que morreram. Depois cada qual segundo a sua ordem, uma ordem estabelecida. Então você veja, Jesus é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Se Jesus é a cabeça, o que vocês são? E o corpo tem o quê? Membros. Agora pensa comigo. Se a cabeça já chegou, e você pelo batismo, daqui a pouco o Antônio vai ser, e você pelo batismo passou a fazer parte, você foi enxertado nesse corpo místico de Cristo. Se a cabeça já está na glória, o que vai acontecer com os membros? Eles também estarão na glória. Então veja que bonito. Jesus deixa a cabeça aqui e o resto dos membros aqui, para falar: o que aconteceu comigo vai acontecer com todos vocês, porque eu não criei vocês para o cemitério, eu não criei vocês para a morte, eu criei vocês para a vida, e a minha ressurreição é a garantia da vossa ressurreição também. Amém? Ficou claro agora? Não é? E aí veja que coisa mais bonita. Eu falei isso na missa das 8 e a turma não presta atenção. Na sexta-feira santa, quando foi narrada a paixão aqui, todo ano é narrada, muita gente escuta isso aqui por um ouvido e solta por outro, tá? Fala que quando Cristo morreu na cruz às 3 da tarde, teve um terremoto, a terra ficou escura e muitos mortos saíram da sepultura e estavam andando pela cidade santa de Jerusalém. E o evangelista diz que os parentes deles reconheceram. Você já leu isso na Bíblia? Está na Bíblia. Imagina só, alguém da sua família morre, a dor que é, e daqui a pouco a pessoa aparece na sua casa. Fala: ué, mas você não está morto? Estava, só sei que eu estou vivo. Como foi? Não peço explicação. Que coisa impressionante. Veja, quando Cristo morreu, presta atenção, criatura, as sepulturas do cemitério se abriram e muitos foram vistos andando pela cidade santa de Jerusalém. Por que isso aconteceu? Porque a prefiguração do que vai acontecer no momento em que Cristo nos chamar. Em João 5:28 está lá profetizado: pois está chegando a hora. Olha, escuta essa, está na Bíblia. Está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. As sepulturas vão ser abertas, os cemitérios serão esvaziados. E ele diz: e quando as sepulturas se abrirem ao som da sua voz,
Os que tiveram feito bem vão para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado a maldade para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28. E agora eu quero falar mais uma coisa. São só mais duas. Só mais duas. Penúltima. Você se lembra que tanto no túmulo de Lázaro quanto no de Jesus colocaram uma pedra, não é? Santa Maria Madalena vai lá ungir o corpo e ela vai pensando de madrugada: e agora, quem vai rolar a pedra para nós? Ela chega lá, a pedra já tinha sido rolada. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você passa por uma experiência muito traumática na sua vida, e quem não passa, você se defende falando assim: quer saber? Vamos botar uma pedra em cima disso. Só que botar a pedra em cima dos problemas não resolve. Botar as pedras em cima das feridas não resolvem. Fingir que nada aconteceu não resolve. É preciso encarar as nossas pedras com o poder do ressuscitado. Fazer de conta que nada aconteceu com essa pessoa também não resolve. É preciso trazer a sua dor diante das chagas gloriosas de Jesus, para que essas chagas purulentas se transformem em chagas benditas, em chagas não de dor, mas em chagas de ressurreição. A gente foi treinado desde criancinha: bota uma pedra em cima disso e não se toca mais no assunto. A gente toca sim, porque a nossa história precisa ser ressignificada e revisitada por nosso Senhor, senão nós vamos ficar repetindo nossos erros. E aí Mateus capítulo 28, ontem à noite, o anjo rolou a pedra, e sabe o que ele fez, meu filho? Sentou em cima dela. Ontem eu falei na missa, eu falo aqui. Quando eu vou no velório, no enterro, principalmente de pessoas queridas, a parte que mais me mexe é a parte que o coveiro bota a lápide e passa o cimento. Não é triste essa parte? Não é a parte que a pessoa mais, né? Ali, o mundo dela cai. Mas depois desse evangelho, quando eu vejo aquela pedra sendo colocada, o anjo vai sentar em cima dessa pedra. E não vai ter cimento e concreto que segure quem acreditou em Cristo Jesus. É isso que nós estamos falando. O anjo que rolou a pedra do túmulo de Cristo, rolará um dia a pedra dos nossos queridos. Rolará também as nossas pedras. Não tenhamos medo das nossas pedras, pois o Senhor é capaz de removê-las. O túmulo vazio de Jesus é antecipação do nosso. Porque nós não vamos terminar num cemitério, nós vamos terminar na vida. A ressurreição dele é a garantia da nossa. E por isso a razão da nossa Páscoa, da nossa passagem. Porque depois da ressurreição de Jesus, a morte agora não é mais morte. A morte agora é Páscoa. É passagem de um mundo provisório e imperfeito para um mundo perfeito de Deus, onde a sua vontade é cumprida e realizada perfeitamente. E agora eu posso terminar. Termino da seguinte forma. Um pai estava em casa com seu filho pequeno de 5 anos de idade. O menino começou a brincar na sala e adormeceu no sofá da sala, como a maioria das crianças. O pai achou melhor levar o menino para a cama, porque, né? Então pegou o menino no colo para levar, mas o menino meio sonâmbulo, meio acordado, mais dormindo que acordado, começou a se espernear, se debater. Eu não quero, papai, deixa eu aqui, quero dormir. E o pai falou: mas filho, eu tenho que te levar para a cama, porque aí não é lugar para você. Você vai dormir no sofá, vai dar dor no pescoço, amanhã você não aguenta de dor. E o menino: eu quero ficar aqui. O pai então decidiu levá-lo assim mesmo. Quando chegou ao quarto, colocou o menino na cama, fez o sinal da cruz na testinha dele, como todo bom pai faz para o seu filho antes de dormir. E como estava frio, cobriu o menino com uma cobertinha. No dia seguinte, o menino acordou. E quando acordou, olhou para o teto: pai, como foi que eu vim parar aqui? Eu não estava na sala? Eu não dormi no sofá da sala?
E o pai, sorrindo, lhe respondeu: eu te trouxe, filho. Você estava dormindo no sofá. E o menino falou: mas eu não senti nada. Como que eu não vi que o Senhor me trouxe para a cama? Eu esperei você pegar no sono e te trouxe até a mim. Meu filho e minha filha, depois da morte e ressurreição de Jesus, é assim que nós morremos em Deus neste mundo. Nós dormimos na morte, dormimos na cama do hospital. Muitos de nós, Deus nos pega no colo, em seus braços, e somos despertados na cama do paraíso, na cama da eternidade. Muitas pessoas queridas por vocês, que dormiram no sofá da terra e acordaram na cama da casa de Deus, lá chegando perguntaram: mas como foi que eu vim parar aqui, Senhor? Eu estava lá na terra, eu estava lá na santa casa, eu estava lá com a minha família. E Deus vai dizer com um sorriso: você não sentiu nada, não é? Eu esperei você cochilar, te peguei no colo e te trouxe docemente até a mim. E Jesus vai falar para a gente: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu subi para preparar um lugar para você. E quando eu tiver ido preparar o lugar, eu vou voltar para levar você comigo, porque eu quero que onde eu esteja, você esteja também. A morte, queridos filhos e filhas, é como dormir no sofá, mas ser pego por Deus em seu colo e acordar na nossa verdadeira casa. Não tenho como terminar essa homilia e não citar essa tragédia de Blumenau, onde 4 crianças inocentes tiveram suas vidas ceifadas de maneira demoníaca e brutal. Essas 4 crianças, quando acordaram do outro lado, olharam para Jesus e disseram: mas Senhor, até agora a gente estava brincando lá na terra. E o Senhor, olhando para essas 4 crianças, responde a elas: meus pequeninos, lá embaixo os homens andam muito mal. Eu esperei vocês dormirem, coloquei vocês nos meus braços e vos trouxe até a mim. Comigo tudo vai ficar bem. Comigo tudo sempre é bem melhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive.